Olá, tudo bem? Estamos de volta na casa da sogra, esse ambiente sempre muito agradável, recebendo várias pessoas para a gente fazer um bate-papo, falar um pouquinho de assuntos diferenciados. E a casa da sogra está aqui com vocês em mais um personagem desse dia. E hoje nós temos o prazer de receber a Daíra Alexandre Pimentel. Sabe quem é? Não sabe, né? Mas se eu falar para você que é o Tenente Pimentel. Ah, pois é, o Tenente Pimentel comandou o município de Gaspar, mas agora é Tenente Coronel. Os postos foram subindo, né? As promoções vão chegando, o tempo foi vindo e ele está novamente com a gente aqui no município de Gaspar. Pimentel, uma satisfação recebê-lo aqui na casa da sogra para falar de tantos assuntos agradáveis que a gente vai conversar hoje aqui. Obrigado, Jota. Obrigado pela oportunidade. Prazer é meu estar aqui contigo. Na época, Tenente Pimentel, ele revolucionou a polícia de Gaspar, ele veio com umas ideias diferentes, fez um trabalho muito bacana que ficou reconhecido e tinha uma parceria muito forte, principalmente com a imprensa de Gaspar. Né? Todas as ações eram uma outra realidade, nós tínhamos aí um monitoramento realizado diretamente no soldado, então a gente participava das ações, era uma outra realidade, como eu disse, mas ele fez um trabalho que será lembrado assim por muitos e muitos anos aqui na cidade de Gaspar. É uma trajetória bonita. São quantos anos de polícia? 26 anos de polícia, fiz dia 20 de fevereiro desse ano. Mas quando se fala em Capitão Pimentel, Tenente Pimentel, Coronel Pimentel, qualquer que seja a patente, mas a gente lembra logo já de algo voltado ao meio ambiente. O senhor trabalhou muito tempo com a questão meio ambiente. 11 anos na Polícia Militar Ambiental. Então, qual é a diferença de ser um policial militar e um policial militar ambiental? É o final, o ambiental. Tudo que envolve crimes, prevenção, educação ambiental, gestão ambiental, o policial militar ambiental está envolvido. Vou dar um exemplo, controle do javali, lá na Serra Catarinense. Eu comandei 2 vezes a unidade de Lages, depois Chapecó. E naquela região, o javali, ele é muito aparente. Ele causa grandes danos. E a Polícia Militar Ambiental dá autorização, junto com o IBAMA, fiscaliza o controlador que vai abater o javali. Isso é muito importante para Santa Catarina. Santa Catarina é o maior produtor de suínos do Brasil e exporta. E esse valor agrega muita renda aos catarinenses. Nós temos que fazer esse trabalho, então, para ajudar a economia e o meio ambiente de Santa Catarina. São fases da vida, então, e fases da carreira militar, pode-se dizer assim. Perfeito. Eu vim para cá em setembro de 2005, lembro até o dia que eu assumi. Dia 6 de setembro de 2005, eu assumi o comando do pelotão de polícia militar aqui. Depois, em 2009, virou companhia. E eu recebi do meu amigo Gomes, também muito conhecido. Recebi o comando do Capitão Gomes na época. Eu era primeiro tenente. Depois ficamos indo para Brusque, voltando. Eu comandei 3 vezes da unidade aqui, na verdade. Fui o oficial do mais comandou. Né? E primeiro a residir em Gaspar, tem uma casa em Gaspar e meu filho gasparense. Ora, eu fico contente que o senhor está em Gaspar hoje para conversar com a gente também, falar um pouquinho de tantos assuntos, principalmente porque nós estamos num local também que está mudando, né? Toda a sua forma. Nós sempre falamos do Petri Steakhouse, mas agora o Petri Steakhouse é Prime Steakhouse, né? Hoje o proprietário Felácio, é mais uma empresa do Felácio, ele fez algumas mudanças, melhorou muito, né, a situação aqui do ambiente. E, então hoje é a primeira entrevista que ele está realizando já no Prime Steakhouse. O senhor pretende voltar para o município de Gaspar? Sim, a minha primeira residência que eu adquiri está aqui, vai permanecer aqui. Vou deixar em nome do meu filho, Pedro, que é gasparense. Nasceu em 2014 aqui. Essa casa é no Gasparinho, tem vários amigos, você é um deles. Né? O Gilson também, o Berto de Metas, Paulo Queires, da Polícia Civil. Né? São tantos amigos que a gente tem. Você tem o teu tempo da rádio, que eu lembro. Ou seja, Gaspar me recebeu em 2005 e nunca mais deixarei essa cidade, porque esse povo é maravilhoso. Verdade, doutor Paulo Quires trabalhou na mesma época que o senhor aqui e era parceiro grande, né? Fazia um trabalho bacana, Polícia Civil, Polícia Militar. Trabalhamos 6 anos juntos, eu e o delegado Paulo Queires, nossas equipes. Naquele período, Gaspar teve crimes bem complexos, tivemos as ondas de atentado e a Polícia Militar, a Polícia Civil deram resposta à altura. Mantivemos a ordem na nossa cidade. E assim, nós torcemos que os demais o façam. Ao longo desses anos de imprensa, eu me lembro também de várias atuações do senhor aqui no município, mas se não me falha a memória, o senhor também atuou fortemente aqui na tragédia de 2008. Sim, 22 de novembro de 2008.
Eu lembro também de você muito presente, toda a imprensa, a sociedade em geral, e naquela época eu vi a solidariedade do povo gasparense. As pessoas muito necessitadas, eram cenas de guerra. Quem estava aqui lembra do que eu vi, Belchior, o gasoduto, a nossa ponte, a antena aqui, próximo ao Morro do Samai, o próprio Morro do Samai. Então a gente fez o que podia e que tinha à disposição. E junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, salvamos muitas pessoas e ajudamos aqueles que perderam seus entes queridos, inclusive seu patrimônio. O cara que está nos acompanhando agora, para ele entender um pouquinho, porque ele não é da área militar, como é que funciona essa questão da promoção? Né? Começou lá com tenente, você vai até onde agora? Nós temos os militares duas carreiras, as praças e os oficiais. A minha carreira é de oficial, são os comandantes. Nas praças, nós temos o soldado, o cabo, sargento, subtenente. Na dos oficiais, nós temos cadete, lá que fez a academia, tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel, que sou eu, e conclui com o coronel, que é o topo da carreira. Isso leva um bom tempo, você tem que ter comando de unidade, tem que ter tempo nas funções, tem que ter sua saúde, teste físico, tudo em dia para poder fazer um bom trabalho e galgar os passos que a carreira oferece. E ao longo desse tempo, Gaspar fez uma marca no coração, foi interessante passar por aqui, você acha que fez a diferença nessa carreira? Com certeza. Eu tenho saudade do tempo que eu patrulhava as ruas, porque tu sabe, eu era um oficial que estava na rua com a minha tropa. Sempre. Principalmente nas ondas de atentado. Nós estávamos juntos. Nós tínhamos áreas aqui onde havia uma incidência criminal grande e nós estávamos juntos. E nisso eu consegui conhecer as pessoas de Gaspar. Aquele morador do Gaspar Mirim, do Bela Vista, do Barracão, ou seja, nós interagimos com todos e vimos as angústias das pessoas. E a PM estava ali para dar sua resposta, presente, patrulhando, junto com as demais forças de segurança. Me lembro bem que para a imprensa gasparense, para a imprensa, tinha uma dupla muito forte aqui, que ela era praticamente, e hoje, são grandes amigos, que era o Gomes, né, que na época era tenente também, se eu não me engano, era o capitão, não lembro bem qual era a patente dele. E tinha também o Pimentel. Então era uma dupla que circulou por aqui, foi a Brusque, voltou para cá, foi a Blumenau. E o pessoal gostava muito, porque já tinha o contato, sabia, tinha a rede de vizinho, tinha a polícia no bairro, tinha também o Proer, que é muito forte, né? Se hoje ainda o senhor ainda atua com essa área. O Gomes, hoje Coronel Gomes, né, nosso amigo, realmente ele trouxe a polícia comunitária para Gaspar. Ele fez um trabalho fabuloso, organizou os convênios. Quando eu recebo dele, eu já tinha então a polícia comunitária sedimentada, recursos do município, os convênios. Nós conseguimos realizar então a divisão de setores de policiamento, organizar mais a parte operacional e recebendo efetivo. Com o tempo criamos o vídeo monitoramento, que está até hoje. São 14 câmeras estão do meu comando. Nós inauguramos em 2011, se não me engano. Não, 2012, o vídeo monitoramento de Gaspar, com a ajuda da prefeitura, principalmente, né? É muito importante. Então, fizemos vários trabalhos. Por quê? Porque a comunidade de Gaspar sempre apoiou a Polícia Militar. Nunca vou esquecer disso. Na carreira militar tem uma situação que se fala que o cidadão ele é laranja, acho que é isso, né? Quando ele dorme no quartel, quando ele participa muito, ele fica muito no quartel. Laranjeira. Laranjeira, isso mesmo. Eu acabei esquecendo também por muito tempo já. Mas o senhor pode se dizer que foi um laranjeiro, porque o senhor também ficou muito tempo no quartel, chegou a dormir no quartel, várias operações, a gente saía de madrugada, o senhor ficava por aí. Esse trabalho, o senhor acha que isso fez a diferença com o soldado lá na ponta? Quando a tropa vê que você pratica aquilo que tu fala, tu ganha legitimidade, tu ganha respeito. Então isso é muito importante. É uma maneira de comandar, uma maneira de liderar. Às vezes eu tinha que usar da autoridade e dizer, senhores, o caminho é por aqui. Mas depois, com o tempo, a gente foi se conhecendo e a tropa conduziu o processo junto de uma maneira muito natural. Nós atendemos ocorrências aqui gravíssimas, roubo, que é o assalto que as pessoas chamam muitas vezes, e nossas guarnições saíram muito bem. Nos 10 anos que eu trabalhei em Gaspar e Brusque,
nós não tivemos nenhum policial denunciado por tortura, por homicídio, corrupção, porque a tropa viu que o trabalho correto é o que dá o retorno, que é isso que a população espera e nós, como policiais militares, temos que prover. Então, eu tenho que agradecer muito, na verdade, as entidades, as lideranças, a imprensa, mas principalmente a cada policial militar que estava com a gente na ponta. Vocês, sim, são o que a Polícia Militar tem de mais importante. Coronel, eu tenho lembranças também que o senhor tinha um bom relacionamento na época com o judiciário. Era muito forte, havia várias operações, inclusive, se envolvia judiciário, civil e militar. E o Ministério Público. E o Ministério Público, isso mesmo. E qual é o segredo para essa união, para que acontecesse tudo isso? Doutora Jussara e doutora Ana Paula, promotora e juíza, delegado Paulo Guedes, comandante Praga, do Bombeiro, ele era tenente, né? E eu da Polícia Militar. Transparência e fidelidade à competência de cada um. Cada instituição dessa tem uma fatia, tem uma missão, quando se fala em ordem pública. Cada um cumpria muito bem o seu papel. E nós não tínhamos ciúme, porque se a Polícia Civil estava bem, a militar também estava. Se o Ministério Público estava bem, o Judiciário também estava. Isso é muito importante. Nós não tínhamos competição, união. Esse é o segredo. Não sei se o senhor está acompanhando aí na mídia também, a Polícia Militar de Gaspar hoje ela passa por algumas mudanças e o quartel acaba de ter também aí a boa notícia de uma nova possibilidade de uma nova sede. Era muito necessário, isso eu já via isso no seu tempo também? Sim. O que acontece? O quartel que está hoje, a Polícia Militar, ele foi projetado para ser da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Se não me engano, foi na gestão do prefeito Celso Gil. Depois houve a separação, o Corpo de Bombeiros ficou independente e a Polícia Militar assumiu aquele quartel como um todo. Mas então ele não foi projetado só para a Polícia Militar. Nós temos uma demanda diferente. Algumas salas, algumas seções, o bombeiro não tem. E vice-versa. Nós temos uma falta de estacionamento, uma falta de um alojamento adequado, de um auditório adequado, próprio centro de operações, né, adequado. Então, eu vejo com bons olhos e parabenizo o atual comandante e a cidade de Gaspar, todas as suas lideranças, por conceder um espaço que vai ser mais adequado e que no futuro vai abrigar a sede da nossa querida Polícia Militar. Eu espero estar nesse dia aqui com vocês, inaugurando o quartel, porque é merecido. Vai ser melhor qualidade de vida para o policial, mas melhor assistência e prestação de serviço ao cidadão Gaspar. É isso que se quer. Quando se fala em Polícia Militar de Santa Catarina, é nítido no seu olhar que o senhor fica bastante emocionado. O senhor realmente parece que quando veste a farda, quando vestiu a farda, resolveu não tirar mais. Então, o senhor vive esse momento de polícia. O senhor hoje faria tudo igual? Tudo, até os erros. Eu aprendi muito aqui. Foi a primeira vez que eu saí de casa, fora além da academia e do exército, e eu vim numa expectativa, mas não sabia o que encontrar. E a Polícia Militar, ela é a minha segunda mão, porque ela, além de mim, tem mais 2 irmãos na PM, o Sargento Pimentel e o Cabo Pimentel, que vai a sargento agora. Nós todos vestimos essa farda, é ela que nos mantém, ela que nos provê, as nossas famílias. Então, eu digo, toda instituição, qualquer instituição, tem alguma falha, algum erro, algum momento que um servidor comete. Mas a Polícia Militar de Santa Catarina, ela sempre busca fazer o melhor, corrigir as falhas. Você é prova, prova disso. Você vivia com a gente no quartel, né, Jota? E nunca nos sentimos melindrados com a sua presença. Pelo contrário, dava transparência, estávamos felizes. E assim queremos continuar. Eu até fico contente, porque quando eu conversava com o Felas, o senhor viria aqui, ele até me falou, nossa, Pimentel, eu conheço demais, uma pessoa fantástica. Quer dizer, ele traz boas, o senhor não está mais em Gaspar, mas deixou boas lembranças aqui para as pessoas que aqui habitam. Mas agora nós vamos falar de um outro assunto que o senhor também domina muito bem, e eu diria que melhor que muita gente, que é o assunto do autismo, né? E autismo, nós temos visto várias matérias, inclusive a nível nacional, em que o senhor fala sobre esse assunto. Surgiu gosto por esse assunto, e o senhor acha que hoje as pessoas conhecem o que é autismo? Jota, o autismo e todos os telespectadores. O autismo na minha vida surge com o Pedro. 2 anos e meio, a gente percebe que ele não conversava de uma maneira que a gente julgava normal, sempre entre aspas, esse normal. Não interagia com outras crianças da idade dele. Estava morando em Lages, né?
Tivemos a Blumenau e foi feito o diagnóstico, autista. Eu não sabia nada do que é isso. Então, a necessidade do meu filho me fez me envolver nessa questão. Ele é a causa da minha vida, porque o meu filho é a minha vida. E hoje, quero agradecer muito o Beto, do Jornal Metas. Ele concedeu um espaço. O Gilson muitas vezes ajudou a gente nesse momento. Hoje é o Alexandre, de criar a coluna chamada Autismo em Pauta. A gente não pode falar de autismo só no mês de abril, que é o mês do autismo. Tem que falar todo dia. E essa coluna ela é quinzenal e a gente divulga ações voltadas ao autismo do estado inteiro para 120 jornais, mais ou menos, que são os que compõem a ADJORI, seção dos jornais do interior de Santa Catarina, o qual o Beto é presidente. E eu não imaginava tamanha capilaridade dessa associação, mas é a demanda, o interesse dos jornais pelo tema. Na verdade, o interesse da comunidade. E o jornalista percebeu isso. Nós temos em torno de 2% da população autista. Para vocês terem uma ideia, em 1950, Estados Unidos, estudo, tinha um autista para cada 10 mil alunos. Ele já tinha isso dado. Hoje nós temos um autista para cada 36 alunos com 8 anos de idade. Notem como a gente tem muito mais diagnóstico, mais profissionais capacitados. Mas por que isso? O gene do autismo está em praticamente todas as famílias, que a sua grande maioria é genético, a origem, não necessariamente do pai e da mãe, pode ser de um antepassado. Mas o que desperta o gene? Poluição, agrotóxicos, estresse, isso estou falando de pesquisas. A minha companheira hoje, a Vivian, ela é especialista no assunto, ela é psicóloga, mais de 20 anos de experiência na área, trabalha com autistas, e a gente aprende muito com esses profissionais. Os profissionais que atendem meu filho, e eu tenho a sorte de conviver com uma das melhores profissionais do estado. Então, o autismo, ele não é uma doença, é uma condição. Cada vez mais vai ser realidade na sua família, na sua empresa, na nossa sociedade. Não adianta fechar os olhos. As professoras ou professores têm que estar preparados para atendê-los. E tem como, sim, a equipes da saúde também e da segurança. Então, eu uso esse colar e nós criamos a nossa corporação, na verdade é a fita quebra-cabeça. Nossa corporação hoje tem um documento que ajuda a identificar o autista e atender a ocorrência com o autista. Em virtude de uma situação ruim que aconteceu com meu filho em Blumenau. A gente viu a necessidade. E da nossa corporação, o Paraná copiou, o Mato Grosso do Sul veio e copia, a PRF também. Quando eu falo copia, eles evoluíram o procedimento. Eles analisaram, adaptaram a realidade deles e acrescentaram conhecimento. Então, são estados e instituições fabulosas. E quem ganhou com isso? A sociedade, principalmente os autistas e seus familiares, que hoje têm corporações mais preparadas. Mas tudo começou com um mau atendimento que meu filho teve num shopping em Blumenau. Me lembro que o assunto não era tão debatido até esse quarto momento, e hoje a gente vê, não sei se na nossa região, talvez não fosse, mas ele é muito conversado nas escolas, nas redes, é conversado nas reuniões que se vai, todo mundo fala alguma coisa sobre o autismo. Mas eu percebo ainda que muita gente ainda trata o autismo de uma forma como se fosse uma doença. O senhor acaba de dizer que não é uma doença. Não, é uma doença. Condição. O senhor acha que o Estado, a Federação hoje, também está se adequando a essa situação? Está melhorando a situação de quem tem autismo? E é um trabalho que começou lá atrás. Nós temos o Estatuto do Autista, é a lei perenniana. É 12764 de 2012. Está fazendo 12 anos. A AMA, as AMAs. Eu faço parte da AMA Oeste, Chapecó, AMA Gaspar, Blumenau e Serra Catarinense. Hoje eu sou o primeiro vice-presidente da AMA Serra Catarinense. E acompanho muito o que acontece nas regiões. Gaspar hoje está de parabéns, AMA com uma sede nova, AMA com vários projetos. Apoia a AMA. Você vai estar apoiando o autista, familiares, sociedade. Então, às vezes não é dinheiro que se quer. É empregar uma criança autista. Todo autista é uma pessoa com deficiência, entra na lei de deficiência. É apoiar a instituição com a sua presença. Não é dinheiro que nós queremos, muitas vezes. Mas o governo hoje, nós temos uma discussão a nível nacional do parecer, e nós queremos que o MEC acolha, que é o parecer que mostra para o professor várias modalidades, várias estratégias de ensino para autistas, e que está lá na mão do nosso ministro da Educação, o qual nós torcemos que ele homologue esse parecer, que foi construído por inúmeros especialistas de educação especial,
e que vai dar para o professor aqui do Honório Miranda, por exemplo, ferramentas como ele vai ensinar uma criança autista. O meu filho, por exemplo, não vai aprender a somar desenhando 1 mais 1. Vai ter que ser um símbolo, uma bolinha, um quadrado, e somando eles, dará os 2. 1 mais 1, 2. Ele é visual, mas essa é a realidade do Pedro. Outros autistas vai ser diferente. Então, o professor vai ter ferramenta para criar o plano de ensino individualizado do aluno. E o aluno vai corresponder e vai poder galgar, né, avançar no ensino, chegando no futuro como um cidadão com autonomia, podendo trabalhar, porque senão vai ser mais uma demanda para nós batermos para o Estado. Nós não queremos isso. São pessoas capazes, desde que tenha a terapia adequada, o apoio e o suporte necessário. Coronel Pimentel, quando se fala em autismo também são vários graus que pode ter, né, que é o mais simples, o mais complicado. E hoje, principalmente no nosso estado, nós temos suporte para essas pessoas, para essas mães que estão começando agora, que descobrem que o filho é autista. Existe um suporte ou o pessoal está trabalhando ainda nisso? Vamos lá, os graus de suporte. Hoje o autismo é grau de suporte. O autismo grau 1 de suporte é um suporte de menor necessidade. O grau 2, ele tem essa presença quase constante de alguém dando apoio a ele, um suporte a ele. E o grau 3, sempre necessidade do suporte. Aí nós temos a rede privada de saúde. Nós temos clínicas muito especializadas, preparadas, privadas. E tem plano de saúde ou privado. Quando falamos em SUS, temos excelentes profissionais, mas não atende a demanda. É necessário investir mais. A gente está vendo, sim, um esforço de governos federais, do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais nesse sentido. Mas estamos formando fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, neuropedagogos, por exemplo, para atender a demanda. A demanda é muito grande. Então, faltam profissionais especializados e falta dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde a quantidade necessária para atender a demanda. Mas já é um primeiro passo. E a gente vê que os governos têm, sim, percebido essa demanda e que vão atender. Só que o atendimento ele é mais lento do que a gente imagina. Formar um profissional desse leva tempo. E muitas vezes ele vai decidir vai privar. Então, essas questões sempre estão envolvendo o administrador público. O senhor e a mãe do Pedro, no início, quando souberam do diagnóstico, claro, tiveram que modificar algumas situações da vida. Uhum. Vocês também foram se atualizar? Você acha que a maioria dos pais faz isso ou o pessoal deixa de lado? Vamos lá. Claro, quando a gente soube como pais, você não sabia praticamente nada do que é autismo. E fui buscar. E todo dia estou estudando e aprendendo algo. O que acontece? A grande maioria dos pais vão buscar conhecimento, vão atualizar-se, vão evoluir na questão. Mas, infelizmente, há pais que negam. É da natureza humana. Há pais que não querem ver o óbvio. E quando você faz isso, você está fazendo, um mal para o seu filho. Porque a lei da vida é que nós vamos partir desse plano antes dos nossos filhos. E quando ele não estiver aqui mais? Quando nós não estivermos aqui? Como será? Então, eu sei que é difícil muitas vezes. Eu entendo. Mas aceite. Seu filho autista, ele só é uma pessoa com uma característica um pouquinho diferente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, volto a falar. O meu filho, ele é a minha causa de vida. E por ele eu faço tudo o que você faria para o seu filho. Nossa, ame, aceite. Que devagar as coisas vão se encaixando e as soluções vão aparecer. Qual é a característica mais legal do autista? Eu acho que realmente é uma coisa carinhosa, assim, que só ele sente. O autista, ele não vê maldade. Quando ele não vê maldade, ele não reproduz maldade. Eles interpretam as coisas muito da forma literal. Está chovendo canivete, ele vai imaginar que está caindo canivete. Então, é um ser humano muito puro. Essa é a característica mais linda do autista, de qualquer grau de suporte. O pessoal, às vezes, quer romantizar. Ah, mas ele é superdotado. Nem todos são. A grande maioria não é. Tem deficiência intelectual também. Tem TDAH junto. É
caro, o pai e a mãe têm que se dobrar em 200 para poder pagar uma terapia. Então o pai, às vezes, tem um carro melhor, tem um carro mais simples, uma casa mais simples, mas porque ele está investindo no filho dele. Então não tem nada de romantização. Não é bonito ficar dizendo, descobri autista e agora estou realizado. Não, não é assim. Exige de você adaptações, ou da família autista, porque quando nasce autista, a família vira autista. Então a avó tem que entender, apoiar a mãe ou o filho, que são os pais da criança. Todo mundo vai ter que dar uma contribuição a mais. E isso faz você se descobrir. Eu nunca imaginei que um dia ia estar dando palestras, ensinando colegas meus a atender ocorrências com autismo. Nunca que eu pensei na minha vida. Mas hoje, graças ao meu filho, vou fazer na reserva voluntariado em qualquer lugar. Fui a Chapecó, semana retrasada, revi amigos, fui te palestrar, vamos estar em Florianópolis no próximo mês. E eu agradeço, então, a minha corporação, a sociedade, por tudo que vem oportunizando para nós. Então a gente percebe assim que há realmente um desejo, uma vontade grande de continuar com essa causa. Eu acredito que, como eu disse, na nossa região, principalmente, a gente conversa hoje sobre autismo, as pessoas falam automático, Pimentel. Que legal. Eles esquecem até o policial, o coronel, só Pimentel. Pimentel, ele entende, ele sabe o que está falando. Tem casos também que o senhor viu hoje de maltrato autista? Ainda acontece? Tem, dentro do próprio ambiente familiar. Deixar fechado, não levam para passear, negam as terapias, gente que pode. E tem o benefício da prestação continuada para quem não pode, o BPC, tem que buscar esse recurso, quem entra nas condições. Tem gente que prefere não ver, infelizmente tem, mas vamos lutar para que isso não aconteça tanto. Eu sou mais velho que o senhor. Daqui, ó. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro, para quem não conhece. Para quem não conhece, é o Pedro. O que o Pedro quer que o pai faça? Quer que eu libere o telefone para ele? Então eu vou liberar um pouco. Pois é, coronel. Agora que o senhor mexeu no telefone, eu lembrei de uma coisa. Telefone, internet, o autista, como acho? Tudo tem que ter um porquê e tem que ter um limite. Ele tem alguns aplicativos instalados no celular dele ou no tablet dele, que são estimuladores. Comunicação alternativa, por exemplo. Então, a equipe de profissionais que é multidisciplinar, que atende o meu filho, eles chegaram à conclusão de que ele necessita. Mas nem todo autista necessita. Mas, independente disso, limite. Tem que ter limite. Não pode deixar à vontade. Tem que ter objetivo. Tem pai e mãe que, celular, que se vire, cuide do meu filho que eu vou ali fazer uma coisa que é mais importante. Não é assim que você faz. Não, para qualquer coisa. Coronel, se fosse para iniciar hoje uma discussão sobre autismo, qual seria o assunto principal? Laudo. Gaspar é privilegiado. Gaspar, pelo que eu lembro, a prefeitura de Gaspar, eu sempre estou por aqui acompanhando, ela tem contratado um neurologista especializado em autistas, neuropediatra, o Dr. Christian Miller, se não me engano. E ele atende a demanda. Então, você que tem filho ou filha que suspeita que ele possa ser autista, estar no transtorno do espectro autista, a unidade básica de saúde vai te encaminhar para esse especialista. E é fabuloso o trabalho dele. E o laudo. Sem laudo não tem autista. É com o laudo. Aí você vai buscar o direito ao seguro do professor, ao benefício da prestação continuada, ao medicamento, muitas vezes que o vai pagar, que é caríssimo. Pode ter TDAH também. Então, o laudo é a maior demanda. Depois, professores capacitados. Os professores são fabulosos, mas nem todo professor ou professora tem disposição de trabalhar com crianças com deficiência. Então, esse professor, para nós, ele é muito importante. Depois, profissionais da saúde. São as demandas que nós temos. Aí, aqui tem mais um benefício, o Integrar. Que trabalho fabuloso na educação de Gaspar. E no contraturno, para famílias autistas, oferece terapias para melhorar o desenvolvimento escolar do aluno. Tem alguma característica que identifica de imediato que o cidadão é autista? Não, aí que está. Existe o cordão, a fita quebra-cabeça, que é esta aqui, que é o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Está previsto no Estatuto do Autista. E essa é a carteira de identificação do autista, que a Fundação Catarinense de Educação Especial emite. Então, quando você vê uma pessoa portando essa fita quebra-cabeça e essa identidade, ele vai se identificar como autista. Mas ele pode ser de nível de suporte 1, você não vai perceber nada.
Autista não é como o nosso irmãozinho Down, que tem uma alteração do cromossomo que muda a visão dele, é físico isso. Autista não. Autistas têm os não verbais, que não falam, tem os que falam bastante, outros idiomas. O Pedro fala muito inglês e russo, pouco português. Fica agitado, depende do som. Por exemplo, uma empresa, esse restaurante aqui com certeza vai ser inclusivo, o Prime. Porque se eu chegar para o proprietário, para o gerente, pode baixar um pouquinho o volume do som, porque o meu filho ele não se concentra, com certeza ele vai baixar. Ele ganhou mais de um cliente, ele ganhou uma família cliente. Daí a família toda vai querer vir aqui, porque aqui ele respeita a condição do meu filho. Esse é um exemplo. Às vezes é a intensidade da luz, então, às vezes é o cheiro do alimento, que para ele faz mal. Então, aí que está o que é inclusão. É você trabalhar de um outro, mas eu quero ir uma música agora. Espera um pouquinho, deixa ele acabar, daí ele vai embora, nós aumentamos o volume. Pronto, ganhou 2 clientes. Não perdeu nenhum. É assim que a gente tem que trabalhar com a sociedade. Sem impor nada. A gente não quer impor. A gente quer influir, ganhar. Não, foguetes tão alto, pelo que eu entendi, atrapalham Fogos de artifício. como as pessoas que têm um filho autista ou alguém em casa que tem autismo podem lidar com isso, sabendo que o som às vezes é durante o dia, apesar que existe uma lei já para isso, mas tem uma forma especial de tratar na perícia militar ou de fazer solicitação? É a perturbação, né? Clássica, é uma contravenção. Independente se é autista ou não, pode, né, ser responsabilizado caso você use som alto, solte fogos de artifício, direção à via pública ou propriedades privadas, sabendo que lá tem uma pessoa doente, numa condição do autismo, tem hipersensibilidade, tem os que são hipo, não vai perceber nada. Cada um é uma realidade, mas a maioria é hiper. O Pedro, por exemplo, eu sou contra aquele secador de ar que você coloca a mão. E sim, geralmente tem nos banheiros. hoje nós estávamos no banheiro do posto em Rio do Sul, indo para Blumenau, ele não conseguiu secar a mão. Tive que buscar um pedacinho de papel higiênico para secar a mão dele. Então, às vezes tu acha que está economizando. A energia não é tão higiênico quanto a gente pensa. Não é tão ambiental assim. E olha que eu fui da Polícia Ambiental com 11 anos. Então, temos que pensar. Né? É necessário, não é? O papel hoje se recicla, gera renda, retorna o ciclo de vida do papel. Então, são coisas que eu sempre digo, os empresários, eles têm muitas opções à sua disposição e conforme o público dele, ele vai se adaptando. Quem tem o seu negócio, o exemplo aqui do Prime, ele tem a condição de chegar para alguém e dizer, gostaria de me adequar a essas normas do autismo, mas eu não conheço. Onde ele pode ir? Quem ele pode procurar para isso? As AMAs, Associações dos Pais e Amigos Autistas. Todas as AMAs possuem pais e mães na diretoria, mas também possuem especialistas que dão apoio. Aí, o arquiteto tem especialidade nisso, um advogado, como a nossa AMA, certo? Que vai tirar as dúvidas do empresário. E vai poder levar para ele a informação que ele necessita. Procure as AMAs. AMA Gaspar tem endereço na internet, muito fácil. Você vai conseguir essa informação. Desde esse início do seu trabalho, o senhor tem visto avanços significativos? Com certeza. Se a nossa polícia foi exemplo para o Paraná, depois Mato Grosso do Sul, Polícia Rodoviária Federal, ou seja, o Brasil hoje tem um protocolo na área da segurança pública para identificar os autistas e atender ocorrências com eles. Desde isso que 2024, começou em 2021, não, em julho de 2021, não temos 3 anos ainda de atividade. Um avanço enorme, porque só falava de autismo, saúde e educação. Agora a segurança e vocês da imprensa. Todo mundo vai falar de autismo, pode ter certeza. Coronel, algum canal em especial que o pessoal pode estar acessando também para saber mais detalhes? Esse site exclusivo? Eu gosto muito da Fundação Catarinense de Educação Especial. É um órgão oficial do governo do Estado, que define a política de educação especial do Estado. Tem vários documentos ali, fabulosos, orientações. Fundação Catarinense de Educação Especial. Acho que é o caminho. E as AMAs também tem muito a oferecer. Cada uma tem, algumas têm site, outras têm Instagram, Facebook. A AMA Blumenau, também a Ana Paula Miller faz um trabalho fantástico. AMA Oeste em Chapecó. AMA Serra Catarinense. Acesse nossas redes sociais, nós vamos ter um seminário em parceria com a Assembleia Legislativa. 3 de abril, no Centro Serra, em Lages, esperamos mais de 1.000 pessoas.
Virão duas personalidades nacionais. Vou deixar a divulgação trazer o nome. Quem gosta, né, vai ver o que tem de melhor sobre autismo no Brasil. Agradeço a sua participação e deixamos a Casa da Sogra com as portas abertas, né? Também para as amas, para participar com a gente aqui, para movimentar ainda mais esse assunto, que eu acredito que é o assunto do momento. Tem que ter cuidado quando se fala com ele também, né? Pra não falar coisa que não deve, de repente, falar, né, orientar de uma forma errada, né? Então, agradeço a sua participação, fico ansioso no aguardo disso, eu volto para Gaspar, nem que seja para morar em Gaspar como aposentado, mas que esteja aqui com a gente, é um grande amigo que, com certeza, fez parte do nosso livro da história, né? E, claro, deixo à sua disposição, se quiser colocar mais algum assunto aqui. Jota, agradeço muito. O que você fez para mim aqui foi reviver uma parte maravilhosa da minha vida, e eu vou sim, junto com o Pedro, com a Vivian, minha família toda, manter a residência aqui. Na reserva eu vou estar muito mais presente. Eu amo Gaspar. Amo Gaspar. Lembro de vocês sempre e do hino, que é lindo, né? Terra de alegria. Verdade. Gaspar completa esse mês 90 anos. Eu gostaria de uma mensagem sua, então, ao povo gasparense por esses 90 anos de trajetória política e administrativa. Continue valorizando a sua história. Primeiros homens, se não me engano, João dos Santos foi o primeiro prefeito de Gaspar. Valorize esses valores, esses princípios e façam mais 90 anos tão lindo quanto já fizeram. Admiro muito vocês. Participação, então, do Tenente Coronel Pimentel aqui na Casa da Sogra. A todos um grande abraço e a gente volta, né, com vocês na quarta-feira, nacionalmente. Quarta-feira a gente vai estar aqui com ele, mas a gente volta com outro convidado em outra oportunidade, porque a Casa da Sogra está sempre de portas abertas. Um abraço, gente. Obrigado.